Fazei discípulos. Fazei discípulos. E havia na cidade de Curianópolis uma discípula do Senhor Jesus chamada Elaine Soares Lopes Cerelli. Nascida em 5 de agosto de 1989, na cidade de Curianópolis, no estado do Pará. Filha de José Edivando e Maria Goretti. No ano de 2005, casou-se com Rogério Cerelli e o casal tiveram 3 filhos: Eduarda Lopes, Luiz Otávio e Mariana Lopes. Elaine Mara é uma discípula que serve ao Senhor na ICB Curianópolis desde o ano de 2017. Como discípula de Jesus, tem buscado servir ao Senhor com dedicação. É líder de célula, cuidando, amando e apacentando, fazendo discípulos. Também é ministro de louvor na ICB Curianópolis. Nesta conferência, o Senhor a designou para ministrar aos nossos corações. Com alegria, vamos receber a discípula e líder de célula, Elaine Soares Lopes Cerelli. Amém! Glória a Deus! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus! Aleluias! Glória a Deus! Como é que está a sua expectativa aí no seu coração para essa primeira noite de conferência? Amém! Glória a Deus! Mas deixa eu lhe falar algo. Aperte os cintos aí onde você está nessa cadeira. Porque hoje, aquilo que estava retido na sua vida, o Senhor vai transbordar. Aquilo que você ainda não conseguiu entender, hoje você vai sair daqui com uma visão ampla. Se você crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe os levitas em nome de Jesus. Amém. As moças da dança aqui, podiam trazer as bandeiras aqui no altar, fazendo favor? Aleluias. Amado, sempre é uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor a toda a igreja, né? As 3. E quando o pastor me pediu, me chamou, né, me orientou, ele, de pronto eu já aceitei, porque a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Aleluias. Então curva a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nessa primeira noite, Senhor, de conferência, nós cremos, Senhor, na Tua Palavra, que a Tua Palavra é viva, Senhor, e eficaz a todos nós, Senhor. Vem, meu Deus, falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, seja, Senhor, de exortação, seja para nos confrontar, Senhor, a gerar uma mudança em nós, a gerar, Senhor, uma visão, uma percepção diferente para o Teu reino, para que nós viemos, Senhor, de fato, fazer a Tua vontade, não só nessa igreja, mas em toda essa cidade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, aconteceu algo profético aqui. Quem percebeu? Amém? Fazer discípulos. A gente não pode falar sobre discipulado se nós termos uma visão do que é o discipulado. Discipulado não é apenas uma palavra bonita. Discipulado, na verdade, ele tem que ser praticado. E a mensagem de hoje, ela vem trazer a importância de fazer discípulos. Por que eu devo fazer discípulos? Amém? Para você que talvez não saiba o que é discípulo, discípulo é a pessoa que é treinada por outra pessoa, ou seja, é um aluno. Quem aqui já estudou na escola? Quem já foi para a escola aqui? Amém. Lá na escola você tinha aula de português, de matemática, né?
física, química, biologia. Então você tinha um professor que te ensinava essas matérias que você não sabia. A questão do discipulado, ela não é diferente. O discipulado vem nos ensinar a visão do reino dos céus, a ganhar pessoas lá fora e trazer essas pessoas e assim sucessivamente essa visão se espalhar de um para mais um, para mais um e para mais um. Amém? Então, Atos 6, versículo 7. Projeta aí para nós. Vamos lá todos? 1, 2, 3. A palavra de Deus continuava a se a palavra ela continuava a se espalhar, então de fato teve ali o início dessa palavra. Alguém começou a falar dessa palavra, certo? E em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Mas então a gente, para poder entender um pouco mais, a gente tem que entender o que era o cenário da igreja primitiva. Por que a gente fala tanto na igreja primitiva? A igreja primitiva, ela foi de um profundo impacto. Por quê? E também de modificação na sociedade. A igreja ela nasceu em um período totalmente controverso. Por que isso aconteceu? Enquanto a palavra de Deus era pregada, a igreja era perseguida. Quem aqui já ouviu falar no circo de Nero, onde os judeus eram lançados aos leões, onde os judeus eram queimados, né? Então, esse período de perseguição, ele, além das dificuldades que ele tinha para as pessoas, a igreja conseguiu permanecer firme. Diga assim, firme. E influenciar todo o mundo. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também. Um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. Então essas pessoas ouviram a palavra do Senhor, geraram no seu coração que elas queriam verdadeiramente seguir aquela visão, aquele propósito, e elas faziam o quê? Eu vou praticar, eu vou seguir, eu vou fazer. Mas aí a gente traz o cenário para o nosso tempo atual, aqui no Brasil, onde a gente vive. Embora o número de evangélicos no Brasil seja um número bem expressivo, nós não vivemos o impacto desse número causando transformação no nosso país. Isso é uma realidade, infelizmente. Embora o evangelho tenha crescido no nosso país, a forma de impactar a sociedade, ela também não tem avançado. E a quantidade de cristãos versus ao nível de transformação se contradiz, pois eram de se esperar muito mais modificações na sociedade. O que é que a gente vê na sociedade hoje? Tudo errado. O que é certo virou errado, o que é errado agora virou certo. Então, de fato, o que é que nós estamos fazendo? Como igreja, qual que tem sido o nosso papel como igreja? Agora eu pergunto para você, qual tem sido o teu papel como discípulo? Você tem ficado apenas na cadeira, escutando as pregações, ministrações? Ou você de fato tem feito também essa mudança acontecer? Calma aí, nós ainda vamos adentrar no assunto. E com base nos dados, pensando no público especificamente evangélico, o censo, de 2010, ele nos traz um dado bem significativo. Em 2010, cerca de 22%, aproximadamente 42 milhões dos brasileiros, representava a classe evangélica.
22% dos brasileiros representava a classe evangélica no ano de 2010. Isso aqui, irmão, se você pesquisar lá no Google, você vai achar, viu? Essa estatística aqui do IBGE. E aí, quantos cristãos vivem no Brasil hoje? Quantos cristãos existem no Brasil hoje, no ano de 2023? No Brasil hoje, 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Entre os brasileiros religiosos, 70% disseram ser cristãos. Alguns católicos, evangélicos e outras denominações. Mas aí a pergunta que fica é: por que a igreja não está impactando como deveria, mesmo com um número tão expressivo de pessoas? Por que a igreja não tem impactado a sociedade? O que adianta a gente reclamar tanto, falar isso está acontecendo, o país está assim, a política está assim, se a gente não se move? O que é que você está esperando para, de fato, você ir lá e se mover? Será que se reclamar está adiantando? Mas aí talvez você tenha algo a dizer. Não, eu falo do evangelho, eu prego o evangelho, mas as pessoas não dão crédito, as pessoas não me ouvem, as pessoas dizem que vão na igreja, as pessoas dizem que vão na célula. Amados, nós não fomos chamados para estar confortando o ego das pessoas, nós fomos chamados para pegar a palavra. É a palavra que transforma. Hoje você está aqui porque você foi confrontado com ela, você foi achado na palavra de Deus. Sim ou não? Amém, glória a Deus. Então, por que a igreja, com um número tão expressivo como esse, não está impactando a sociedade como deveria? Quando a gente traz esses dados de hoje e a gente olha também, faz um acompanhamento com uma igreja primitiva, a igreja primitiva era perseguida. A igreja primitiva, as pessoas elas não tinham medo de cultuar Deus, não tinham medo de falar do amor de Deus, sabe? Eles iam, eles ouviam e depois eles praticavam. E por que hoje a gente só quer ouvir, e na hora de praticar, ó... Será que não tem ninguém fora precisando de ouvir a palavra de Deus? Será que não existe ninguém fora precisando de escutar a palavra de Deus? Ontem aconteceu algo e eu fiquei assim, imaginando como que são as coisas. Chegou um rapaz lá na calçada da minha mãe, a gente sentado, rapaz que eu conheço ele há bastante tempo, e ele estava meio embriagado, mas ele estava sóbrio, ele estava entendendo o que estava acontecendo. Chegou lá, perguntou a situação dele e tudo, eu falei, olha, isso aí amanhã resolve. Aí ele disse, olha, eu estou até agora sem comer, eu não comi até agora, estou sem comer. Eu falei, uai, mas tu passou o dia sem comer, mas o dinheiro para a bebida teve? Não faz sentido. A pessoa deixar de se alimentar para ir beber? Não faz sentido. Ah, mas os meus amigos que pagaram, e aí quando eu estou com eles, eles pagam bebida para mim. Eu digo, cara, muda de vida, muda esse pensamento. Essas pessoas não querem o teu bem, elas vão te levar para o inferno, elas vão te arrastar pela lamaçal do pecado mais ainda. Como que a pessoa, mesmo bêbado, mesmo no vício, ele entende que ele precisa sair daquilo? Essas pessoas estão precisando de pessoas que conhecem a palavra para que elas venham ter uma luz na vida dela. Você é sal, você é luz nessa terra. Você não foi chamado para ficar sentado no banco, nos cultos, ouvindo a palavra sem praticar, sabe? Não adianta a gente vir participar de tantas conferências, ouvir tantas palavras que vêm nos confrontar, que vêm nos edificar, se a gente de fato não faz. É como se a gente tivesse o tempo todo retendo. E a gente precisa desaguar isso em alguém. A gente precisa falar isso para alguém. Volta à mesma situação, ninguém me ouve. A pessoa diz que vai, não vai.
Não importa. Fale da palavra. A semente que você está plantando, uma hora ela germina. Quantas pessoas começaram a atrás? Talvez você é um exemplo disso. Quantas vezes a palavra foi pregada para você e hoje, de fato, a palavra germinou no seu coração? Amém ou não amém? Amém. Então a igreja tem crescido no Brasil, sim ou não? Sim. Sim, a igreja tem crescido, porém uma diferença desse crescimento para a igreja primitiva, né? Um crescimento é notório. A igreja tem crescido, a igreja tem, sabe, no número de membros, no número de evangélicos, mas a igreja de fato não tem impactado como deveria. No passado a igreja crescia em multiplicação de discípulos, hoje a igreja cresce em membros, em crentes, em salvos, em evangélicos, e não em discípulos. Um discípulo pode ser crente, um evangélico, um salvo pode ser um membro. Porém, nem todo membro, crente, salvo, evangélico, ele é um discípulo. Por quê? Porque discípulo é aquele que anda junto. É o que quer aprender. É o que de fato não dá desculpa. É o que não quer ficar o tempo todo na cadeira, sentado aí só ouvindo, sem fazer nada. Talvez você pode estar pensando, mas eu não sei fazer nada, eu não sei ajudar em nada, eu não sei por onde começar. Na casa do Senhor, para todos, tem funções. Principalmente no que diz a pregação da palavra no mundo, no ID. Amém? Você não precisa falar bonito, você não precisa ter roupas de marca, você não precisa andar em limusine, em carros de marca. Apenas fale do amor de Deus, que através de você o Espírito Santo vai fazer a boa obra no coração de quem precisa ouvir. Amém? Então a igreja vai impactar o mundo com o evangelho através da vida dos discípulos. Por que a história da igreja primitiva lá atrás ela é tão primordial para a gente hoje? Porque os discípulos lá atrás são exemplos para nós hoje. Se eles não tivessem espalhado a mensagem da cruz por todo mundo, nós estaríamos aqui hoje? Sim ou não? Não. Não estaríamos. Mas eles entenderam e eles praticaram. Então, ser discípulo é diferente de ser salvo, é diferente de ser crente. Crente todo mundo é, agora discípulo, nem todos. Mas qual a razão da falta de impacto? Projeta para a gente Atos 9, versículo do 10 ao 12. Vamos lá todos? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aqui a gente vê um pedacinho da história de Paulo. Paulo, outrora, era um homem que perseguia os cristãos, né, aqueles que ele considerava ameaça, porque Paulo, ele cresceu na lei mosaica, na lei de Moisés. Então, quando ele foi confrontado ali, né, com o evangelho da salvação, o evangelho que você tem que renunciar, que você tem que obedecer, você tem que amar o próximo, ele viu isso como uma ameaça. E o que é que Paulo faz quando ele encontra essas pessoas? Passa a espada. Não deixava vivo. Perseguia esses cristãos, né? Só que ele teve um encontro com Jesus, e aí nesse encontro, Deus o chamou para pregar a mensagem aos gentios. E usou o profeta Ananias
para que fosse lá, colocasse as mãos sobre ele e orasse, e ele voltaria a ver. E a razão para tanto da perspectiva humana não é outra senão a que se perdeu a noção do significado de ser discípulo de Jesus. E, portanto, não se vive ou não se pratica o discipulado nos moldes neotestamentários, ou seja, nos moldes da nova aliança, nos moldes do Novo Testamento. Paulo, ele foi chamado, mas antes dele ir fazer a missão que Deus tinha chamado ele para fazer, ele passou por um período de discipulado. Ele teve que passar por esse processo. Como é que eu vou em determinado lugar se eu não tenho noção do que eu vou fazer lá? Eu sei que no coração de muita gente queima a vontade de pregar na África, queima a vontade de pregar na América, queima a vontade de pregar em outros países. Mas se a gente não entender o que é que nós vamos fazer lá, o que adianta eu sair de onde eu estou para ir para lá? Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, Paulo passa por esse período de aprendizado. Deus colocou pessoas no caminho de Paulo para ensiná-lo, para discipulá-lo e depois enviá-lo. Hoje nós conhecemos o Evangelho da Cruz graças a Paulo. Você sabia disso? Nós conhecemos o Evangelho da Cruz hoje graças a Paulo. Porque pela palavra Jesus veio para a sua casa, mas a sua casa não o recebeu. Nós que somos gentios, recebemos a Cristo mais do que aqueles que ele veio para eles. E Paulo veio pregar isso para a gente. Então, por que a perspectiva humana, ela perdeu a noção do significado de ser discípulo de Jesus? Vou já lhe falar. Porque as pessoas não querem ter responsabilidade com o Evangelho. Você pode pensar, essa palavra é dura, mas nós não viemos aqui ouvir o que a gente quer para amaciar o nosso ego, a gente veio ouvir o que é necessário. Enquanto eu li essa palavra, irmãos, pode ter certeza que isso aqui doeu em mim também. Isso aqui também doeu em mim. Porque não adianta você querer pregar algo e você não praticar. Por que o discipulado, ele perdeu o significado desde a igreja primitiva até os dias de hoje? Por quê? É como a nossa casa, sabe? A criação que os nossos pais nos deram foi de uma forma, talvez era mais rigorosa. A criação que a gente dá para os nossos filhos talvez é menos rigorosa, é mais amena. E passando geração em geração em geração, o significado da palavra discipulado, ela foi perdendo a sua essência. Alguém perguntar, quem você é? Eu sou um discípulo. Talvez a pessoa nem sabe o que significa o que é discípulo. Discípulo é ir. É quando chamar, estou aqui, eis-me aqui. Discípulo não é só para ser bonito na hora da foto, não, gente. Discípulo é para, de fato, praticar o que está na palavra. O que tem aqui, desde a época que isso foi escrito, tem mudado a vida de pessoas, gerações em gerações e gerações. Tem se encontrado conosco também. Sim ou não? E por que às vezes a gente quer deixar isso aqui só com a gente? A gente não quer dividir o pão com o nosso irmão. Isso aqui é o pão da vida. Por que a gente não quer dividir o pão? Aí a gente se torna egoísta, né? Faz igual aquelas criancinhas, eu não vou deixar mais tu brincar com minhas coisas. Mas não é assim não, gente. Nós temos que partilhar, compartilhar. Se é bom, compartilhe, fale, pregue. Ah, mas ninguém vai estar, não tem ninguém me ouvindo. Olha, quando a gente viu aqui o vídeo,
Os fundadores dessa casa começaram numa praça. A esposa tocava acordeon e ele pregava. Tinha igreja, prédio físico? Não. As pessoas que ouviam a palavra, depois procuravam e aí aceitavam um culto no lar. Começou então a surgir as primeiras células. Os cultos domésticos, as primeiras células. E olha como isso tem impactado a vida de tantas pessoas. Olha o tamanho desse ministério hoje. Olha aquela visão que foi dada naquela época para o apóstolo Doriel em memória. Olha como que essa visão se propagou. Hoje nós somos frutos dessa casa. Glória a Deus por isso, né? Só que a mesma visão, ela não pode ficar retida conosco. A gente tem que espalhar. Amém? Veja, não é o que não se fala a respeito de discípulo ou discipulado ou sobre discipular nas igrejas, mas que esses termos perderam por completo os conteúdos de seu significado na prática. É falado de discipulado, é pregado de discipulado, sabe? A gente fala que é discípulo, mas na prática não é o que se vive de fato. Não integralmente. Não integralmente. Para a gente ser uma igreja que quer avançar nesta cidade, nesse estado, nesse país, a gente tem que entender o significado e praticar. Discípulo é ir, é estar disponível, é se colocar a aprendizado, é se colocar à disposição de aprender. Sem discípulos de Cristo e sem discipulado cristão, igrejas inteiras, quando não se desmantelam, perdem totalmente o poder de impactar e transformar para a glória de Deus. Deixam de ser sal da terra e luz do mundo. Richard Foster. Ou seja, é uma igreja de aparência. Quando a igreja perde a essência do que é discipulado, do que é discípulo, ela perde a essência do que é igreja. A igreja, ela não é composta só por mim. Ela não é composta só com você. Mas todos nós somos igreja. Todos nós somos uma parte da igreja. Todos nós somos membros desse corpo. Amém? Mas quem é o discípulo? O que é o discipulado e como é que eu vou discipular? Talvez você está se perguntando, né? Quem é o discípulo? Quem é aí o discipulado? Como é que eu vou discipular? Já que tanto está se falando de discipulado. Vamos lá. Ao olharmos para a Bíblia, vamos perceber que os discípulos sempre estavam relacionados a algumas ações. Então, para você que está anotando, anote aí. Primeiro, ouvir e aprender. Primeiro ponto. Segundo ponto, aprender e fazer. Amém? Terceiro ponto, fazer e reproduzir. Amém? Quem aqui já fez algum curso? Amém. Lá no curso, o primeiro professor ministrou, né? Como era que fazia, deu a introdução do que era, explicou direitinho como que era, funcionava. Depois ele colocou você para aprender a fazer, correto? E aí lá ele dando lá as sugestões para vocês, de que forma ficava melhor ou não. Depois ele deixou você fazer sozinho. E aí, saiu ou não saiu? Saiu, né? Glória a Deus, amém. Você é um discípulo, aleluias. Ouvir e aprender, aprender e fazer, fazer e reproduzir. Os discípulos sempre estavam relacionados a algumas dessas ações. Então, fazer discípulos é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Fazer discípulo é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Repitam, fazer discípulos é ajudar outras pessoas
a seguir Jesus. Paulo, embora fosse um conhecedor das escrituras mosaicas, as leis mosaicas, antes de passar a ser um fiel seguidor de Jesus, amém, obrigada, ele precisou passar pelo discipulado, ele precisou passar pelo processo de aprendizado. Atos 9, 26 ao 27 diz assim: tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, 19. Versículo 26 diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Os discípulos tinham medo de Paulo, porque eles não acreditavam. Como é que um homem que passava a espada em todo mundo, que dizia que era cristão, e agora está dizendo que Jesus é o Salvador do mundo? Isso não entrava na cabeça deles. Essa visão não entrava na mente deles. Mas o que Paulo foi chamado para fazer, ele fez. E fez com excelência. Fez com excelência. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aleluias! O homem que era perseguidor virou um pregador da palavra, virou um discípulo nato, um discípulo que é exemplo para nós, em fidelidade ao Senhor, em obediência a Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Medite aí na sua cabeça. Quem foi que te ajudou a seguir Jesus? Você lembra quem foi a pessoa? Sim ou não? Sim? Não pode esquecer não, viu, irmãos? Talvez quem te ajudou a seguir Jesus nem está mais aqui entre nós, mas pode ter certeza que a semente foi plantada e ela germinou, né? No meu caso, é uma história bem interessante, um pouco longa, eu vou resumir. A gente sempre morou aqui nessa rua, e às vezes quando eu passava aqui com minha mãe para a casa dos meus avós, que ficava ali na rua IP, eu via essa igreja aberta. Devia ter uns 7, 8 anos de idade. E aí quando foi um dia, eu pedi para minha mãe, falei: mãe, deixa eu ir para a igreja, deixa eu ir para a igreja. E aí nesse dia Deus tocou no coração dela, ela deixou eu vir para a igreja. Quando chegou aqui na igreja, eu vi a pregação e eu vim aqui na frente aceitar Jesus. Criança, vim na frente aceitar Jesus. E eu cheguei em casa toda empolgada, né, toda feliz. Eita, meu Deus, glória a Deus. Cheguei e falei: mãe, eu aceitei Jesus lá na igreja. Ela: minha filha, isso é uma coisa muito séria, a gente não brinca com as coisas de Deus, não. Aí aquilo ali já foi o primeiro impacto, já me fez lembrar das coisas, né? Aí eu pensei assim: eu não vou mais poder pular elástico porque é pecado. Escute, eu não vou mais poder assistir a Chiquitita porque é pecado. E agora? E aí, aconteceu o quê? Não deixava mais eu vir para a igreja. E aquele primeiro amor ali, aquele, sabe, foi se apagando, até que... Mas sempre quando eu olhava para cá, eu sentia Deus me chamar. Passou-se durante uns períodos aí, me casei em outra denominação religiosa, mas o meu coração sempre foi daqui. Nunca, em nenhum dia sequer eu deixei de pensar em voltar para os caminhos do Senhor. E aí, durante um dia, eu estava ali na frente de casa, eu já tinha casado, já tinha meus meninos, tudo. Estou resumindo, viu, gente? Porque a história é muito grande, a gente tem que continuar a mensagem. Eu vi a líder Edna passando ali, eu chamei ela: Edna, que dia vai ter culto lá na igreja? Ela: não, domingo tem culto. Falei: amém, pois eu vou para a igreja e vou ficar lá com vocês. E assim eu fiz, eu voltei para essa igreja, fiz aliança novamente com essa igreja, estou aqui até hoje.
E quando eu olho para trás, quanto tempo eu não perdi? Sabe, quanto tempo eu não perdi longe da casa de Deus? Quantas coisas eu deixei de aprender? Vocês que são pais, nós que temos filhos, nós também temos que ensinar os nossos filhos a serem discípulos do Senhor. Não adianta a gente se empenhar tanto na obra de Deus, como pais, como servos, como discípulos, se a gente não está fazendo isso dentro da nossa casa. Quando eu falo isso, amados, eu olho para a minha própria família. Eu não posso me empenhar tanto se eu não estou fazendo isso também dentro da minha casa. A gente não é eterno aqui. E assim como era a igreja primitiva, que ela era passada de pessoa para pessoa, a mensagem da cruz, assim também tem que ser com os nossos filhos. Eles também têm que ser discípulos do Senhor. Amém? Então, para ser discípulo, temos que nos permitir ser discipulados. Agora nós tocamos num ponto bem interessante, amém? Aperte os cintos aí. Glória a Deus. Para nós sermos discípulos, a gente tem que se permitir ser discipulado. Por que eu digo isso para vocês? Porque assim, a questão de permitir ser discipulado, nos dias de hoje, acontece o quê? Né? O pastor está querendo mandar na minha vida. O pastor agora quer ser meu pai. A pastora agora quer ser minha mãe. E o líder, então? Toda hora fica me mandando mensagem. Irmão, a célula é quinta-feira. Isso aqui não acontece aqui, viu, irmãos? Não acontece aqui. Amém? Então, nós temos que nos permitir ser discipulados. Senão a gente vai chegar no nível, todo mundo avança e a gente fica lá. Só chupando o dedo, né? Aí você olha para trás e diz assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Nada. Quando a gente permite ser discipulado, é a mesma coisa que aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quer ser servido, sirva primeiro. Sirva a todos. A gente não sabe de todas as coisas. Se tiver alguém aqui que sabe de todas as coisas, você é um super cristão, viu? O Guinness Book precisa lhe conhecer. Então nós precisamos ser discipulados. Não é que a igreja quer mandar na sua vida, não é que a igreja quer fazer você, lhe impedir de você fazer as coisas, não é, a visão não é essa. A igreja está aqui para te ajudar. A igreja está aqui para discipular. Os pastores estão aqui para nos ajudar, para nos discipular, para nos ensinar. Lembra que eu falei, como é que a gente quer ir em algum lugar se a gente não sabe? Não sabe o idioma? Começa por aí. Não sabe o idioma. Não sabe a cultura. Não sabe a questão econômica. Como é que eu vou sobreviver num lugar desse? Tem chance? Não tem. Nosso primeiro discipulado, diga assim, é dentro da minha casa. Diga mais forte, o primeiro discipulado é dentro da minha casa. Então, amados, receba essa palavra com o coração aberto ao aprendizado. Aberto. Nós temos que ser humildes para ouvir. Nós temos que ser humildes para ouvir. Não é que você usa roupa curta, mas fulano estava dizendo que eu estava com a igreja com roupa curta. Não, isso não interessa não. Quem vai fazer a transformação em você é o Espírito Santo, não somos nós não. Quem somos nós para querer fazer transformação na vida de alguém? Nosso papel aqui é pregar a palavra. Não é estar falando da roupa do irmão não. Amém? Então nem todo mundo permite ser discipulado. No mundo pós-moderno, né, vacinou o coração das pessoas e aí é aquele não me toque, não me olhe, não fale nada comigo, eu já sei de todas as coisas, não preciso de opinião de ninguém. É ou não é assim? Nós sempre temos algo a aprender. A gente nunca sabe de todas as coisas. Não é verdade? Quando a gente abre espaço para o aprendizado, a gente conhece tanta coisa diferente, sabe?
A gente abre a nossa mente para tanta coisa, tanto aprendizado diferente, tanto ponto de vista diferente. Mas tem pessoas que pensam que só o ponto de vista dela é o certo. A opinião dela é a certa. Não, se não sai desse jeito bem aqui que eu quero, pois para mim também não presta. As coisas não são assim. Nós temos que viver em comunhão. Amém? A mesma visão, o mesmo propósito. Em comunhão. Glória a Deus. Outra coisa, o discipulado, ele nos traz treinamento. Que tipo de treinamento é esse? Você vem para a igreja, você ouve a palavra e você pratica lá fora. Glória a Deus. Vem para a igreja, ouve a palavra e pratica lá fora. O que é que você vai fazer depois dessa conferência? Você ouviu. E aí depois você vai fazer o quê? Praticar. Você vai fazer o quê? Isso aí. Talvez Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você nem imaginava. Talvez vai colocar uma pessoa lá no seu caminho, lá um andarilho, precisando de uma palavra. Quem sabe a palavra que você falar para ele não vai libertar ele de tanta coisa. Porque a gente, olhando humanamente, a gente tem a mania de olhar as pessoas e julgá-las na forma externa com que elas estão. Se Jesus nos olhasse para nós, uma visão humana, você acha que era merecedor da graça de Deus? Você acha que Jesus tinha vindo para te pagar o teu pecado com o sangue dele? Não. Por que às vezes a gente quer julgar as pessoas? A gente quer fazer distinção das pessoas. Não, esse aqui pode ser discipulado. Esse aqui eu vou ajudar, eu vou empenhar, vou gastar o meu tempo. Esse aqui não. Esse aqui parece que não quer nada com as coisas de Deus, não. Não é assim. A obra de Deus não sou eu quem decido fazer. Quem decide é Ele. É Ele quem decide. Quantas pessoas improváveis hoje são ministros da palavra do Senhor? Quantas pessoas improváveis aí no mundo, hoje são pessoas que ganham almas por onde vão, com seu testemunho, com seu estilo de vida. Porque de fato houve uma transformação e através do discipulado tem ganhado muitos e muitas outras pessoas. Amém? Então quando você entra debaixo de um discipulado, algo talvez pode ir lá na sua mente, né? Você agora vai ser governado pelos outros, eles vão querer mandar na tua vida, né? Poucos querem ser liderados, poucos entendem a visão do que é ser discipulado. Outros acham que ser discipulado é um status na igreja, né? E no reino de Deus, amados, a gente não vive de status, a gente não vive de cargos. Quem somos nós para querer alguma coisa? O que nós temos que fazer é pregar a palavra, é falar de Jesus, é falar da palavra, é falar de Jesus. Não tem outra coisa, é a palavra, é Jesus, é palavra, é Jesus. Jesus é quem liberta. Não é a garrafa de cerveja que você talvez vai afogar as mágoas lá no bar, não. Se dentro da tua casa está em contenda, comece a olhar isso com visão diferente. Senhor, eu decido ser um discipulado teu, eu decido, Senhor, abrir meu coração para ser discipulado, eu decido te servir, eu decido mudar a maneira que a minha família está. Tudo é decisão, tudo é decisão. A gente tem que se permitir. Se a gente não se permitir, a gente só represa e não deságua. Seja a diferença onde você trabalha, seja a diferença onde você vive, na casa onde você mora. Seja a diferença. A sua forma de discipulado, ela pode influenciar outras pessoas também a conhecer esse mesmo Jesus. Elas não vão querer mais a vida com que elas levam, elas vão querer o teu Jesus, o Jesus que você serve. Mas há uma coisa também relacionada a isso: o nosso testemunho, sabe? Não adianta eu estar na igreja achando que a porta da igreja para dentro, quando eu passar ali, a porta da igreja vai me santificar. Daqui eu sou santa.
se lá da porta para fora eu não tenho um testemunho vivo e eficaz? O que adianta? Em vez de eu, trazer luz à vida das pessoas, eu vou escandalizar as pessoas. Tome cuidado com o seu testemunho, zele pelo seu testemunho, pela sua forma de viver, de pensar, de agir, de falar, zele, sabe? Uma outra coisa também muito importante, a gente não pode, amados, não tem como, isso é impossível, você discipular sem amar o teu próximo. É impossível. É impossível. Jesus, quando ele encontra Pedro, um homem totalmente rude, ignorante, ele não olhou para aquele homem com os olhos carnais, mas ele o amou. Jesus chamou Pedro para ser o quê? Diga assim: pescadores de homens. E Pedro, a palavra diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não adianta a gente querer ensinar algo para as pessoas, ensinar a palavra do Senhor, ensinar a forma com que a visão do reino de Deus, na ignorância. Se a gente fizer isso, a gente está sendo hipócrita. Nós estamos sendo egoístas. Nós temos que ensinar, mas amar as pessoas, independentemente do que elas são. É um viciado, é um bêbado, é uma prostituta, é um drogado, não interessa. Para Deus, ela é filha de Deus. Não interessa se ela mora lá debaixo da ponte, ou se ela mora numa mansão, se ela anda de bicicleta, ou se ela anda de carro, não interessa. Se ela sabe falar, se ela tem a visão boa, se ela não tem uma perna, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que amar. Nós temos que amar as pessoas, amar as pessoas. Quantas pessoas estão aí sem amor? O amor que eu digo não é amor entre homem e mulher, não. É um amor fraterno. Pessoas estão vazias de Deus. Eu não sei se foi isso que você chegou aqui nessa noite. Você veio sentindo uma carência tão grande de ser amado. Talvez você tenha sido o ponto forte de todo mundo, mas quando chega na sua vez, não tem ninguém para te amparar. E ser discípulo é ter um olhar especial com as pessoas, através do amor, da paciência. A gente não consegue ensinar ninguém através de brutalidade, de ignorância. As pessoas aprendem conforme o nosso estilo de vida, conforme o nosso exemplo. Por que a igreja primitiva crescia tanto? Porque as pessoas se espelhavam no exemplo dos apóstolos. E assim eram discípulos, se transformavam em discípulos, né? Ouviam aqui a palavra, elas eram encontradas com aquela palavra que causa transformação. Chegava na casa ali do fulano: ei, fulano, hoje eu ouvi uma palavra assim, assim. Essa palavra veio junto assim com a minha alma, essa palavra falou muito comigo e eu quero essa visão para mim. Eu quero seguir esse Jesus. Eu quero esse evangelho que salva, que liberta. Então, da mesma forma somos nós. Eu entendo que às vezes a gente enfrenta muita dificuldade. Sim, enfrenta. A gente não pode enxergar a nossa vida toda através das dificuldades. Nas dificuldades Deus nos forja mais fortes. Nas dificuldades Deus nos dá sabedoria. Nas dificuldades Deus nos ensina. Sabia que você é discípulo até nas dificuldades? Se você não sabia, está sabendo agora. Deus ensina a gente até mesmo através das dificuldades. De que forma? A orar mais, a adorar em espírito e em verdade, a confiar, a crer, a ter fé e muitas outras coisas. Amém? Então que fique de pé, fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluias.
existe alguém aqui entre nós, que essa palavra nessa noite, ela falou com você, ela, de certa forma, ela gerou em você uma incomodação. Talvez você vive conformado com alguma situação da sua vida, talvez você pense até em mudar, em avançar, mas isso te prende, isso não deixa você crescer. Então eu convido a você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto essa canção é tocada, deixa ela ser ministrada ao teu coração. Deixa essa canção ministrar o teu coração e você vai falando para o Senhor o que você precisa melhorar, aquilo que você precisa aprender mais, se você precisa ter um coração mais voltado ao aprendizado, se você precisa vencer o comodismo, então fale isso para o Senhor em nome de Jesus. Escolhido por ti, fui separado para quem sou eu? Não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor.
Nós queremos crescer, nós queremos, meu Deus, praticar o ID, ouvir e praticar, fazer e praticar. Senhor, nos ajuda, Deus, naquilo que nós precisamos, Senhor, pois sozinhos nós não conseguimos. Sem a Tua ajuda, Deus, nós não podemos avançar um só passo sem a Tua direção. Pai, Tu sondas os nossos corações, Senhor, acha em nós nessa noite, Pai, o desejo, Senhor, de aceitar a Tua visão, Pai, e fazer, meu Deus, discípulos, de fato, sair, meu Deus, e praticar o ID do Senhor, não nos conformar, não nos acomodar, não dizer, Senhor, que nós não sabemos, mas sim nos colocarmos à disposição de fazermos, Pai, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Oh, Senhor, aleluias. Pai, que nessa noite, Senhor, eu venha de encontro a essas pessoas que estão aqui, declarando que diante de Ti, Senhor, elas precisam, meu Deus, de serem despertadas, de fato, Senhor, serem, meu Deus, acordadas. Oh, Pai, pessoas também, meu Deus, que estão com seu coração vazio, com seu coração, meu Deus, cansado. Que o Senhor venha, meu Pai, sobre essas pessoas, Espírito Santo, com a Tua presença gloriosa, com a Tua presença, Senhor, gloriosa, Deus. Aleluias. Oh, Senhor, Tu nos chamou para a Tua maravilhosa obra, Senhor. Nós não podemos, Senhor, recusar. Nós não podemos, Senhor, recusar. Aleluias. Tu nos escolheu para fazer, Senhor, e aqui estamos nós. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória. Aleluias. Quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus, onde ele estava sentado, e a orla das suas vestes cobria todo aquele lugar, e os anjos que estavam lá, Isaías ouviu: quem enviaremos nós? Quem aqui o Senhor pode enviar? Quem aqui estará disponível a fazer o ID do Senhor? Quem aqui está com o coração aberto à visão do reino de Deus? Quem aqui pode de fato entender que lá fora pessoas precisam de Jesus? Que lá fora pessoas precisam de serem transformadas, libertas de todo o cativeiro? Isaías prontamente respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui estamos nós. Envia-nos, Senhor.